Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da ciência que estuda a matéria, bem como suas transformações. Pessoal, dessa vez eu decidi assim embolar alguns conteúdos das aulas iniciais, conteúdos básicos, para que nós, à medida que as aulas vão evoluindo, também os conceitos vão evoluindo e vocês vão entendendo melhor. Então, as aulas iniciais vão ser aqueles conteúdos que mais caem no Enem? Não necessariamente. Mas, para você entender aqueles conteúdos que mais caem no Enem, vocês têm que saber o básico da química, como, por exemplo, o que é um átomo, qual é a estrutura de um átomo. Então, se você não entender esses conceitos basilares, infelizmente não tem como a gente avançar. Então, pensando nisso, que eu propus, então, as aulas iniciais, nós vermos esses conteúdos. Então, vamos lá na tela pensar comigo um pouquinho aqui a respeito da temática. Vocês vão ver agora algumas imagens referentes ao nosso cotidiano mesmo. E aí eu gostaria que você rapidamente me dissesse, me respondesse aí, de onde você está assistindo. Se o que você vai ver é matéria ou não. Então, baseado no que é matéria. O que é matéria? Tudo aquilo que possui massa e ocupa um volume, ocupa um lugar, no espaço. Então, tem peso e tem espaço. Então, baseado nisso, me responde aí. A vela, será que é matéria ou não? A vela feita de parafina, é? Então, para quem disse que é, parabéns, acertou. Próximo. A chuva, ela é considerada matéria, essas gotículas d'água? Ó, tem massa, ocupa um lugar no espaço. Obviamente é matéria. Próximo. O fenômeno que a gente conhece como arco-íris. Será que o arco-íris é matéria? Agora, isso daí vem a dúvida, né? Então, para quem disse que sim, meus parabéns, errou. Não é considerado matéria, pessoal, é apenas um fenômeno óptico. Agora, se a gente estiver falando de luz, aí tem alguns teóricos que dizem que a luz ela é um fenômeno dual, Ela se propaga em ondas, mas também se comporta aí como partículas, os quantum. Mas o arco-íris em si não é matéria. Próximo, essa fumaça aí que sai no escape de carros, será que é considerado matéria? A fumaça? Sim, você pode quantificar ela em peso, em massa, então é considerado matéria. E os vapores que saem de uma lareira? Da mesma forma, se você disse que os que saem do carro é matéria, então da lareira, também é matéria. E por fim, nós temos essa transformação aí do vapor da água, da água líquida para o vapor. Então, nós também podemos considerar como matéria sim. Então, baseado nisso, nós vamos estudar hoje acerca da atomística, da parte especificamente dos modelos atômicos, que é o básico da química. Quem foi que começou a construir, elucidar esses modelos, qual foi a evolução, até chegar no modelo que atualmente nós conhecemos. Então, vamos lá. Atualmente não há dúvida sobre a composição da matéria. Mais ou menos aí em 400 anos antes de Cristo, dois filósofos chamados Demócrito e Leucipo, eles formularam a primeira definição de átomos como esferas indivisíveis, explicando que a matéria era composta por essas partículas, tá? Posteriormente a essa teoria, alguns cientistas deram continuidade ao estudo da atomística, que é o caso de quatro principais que nós vamos ver hoje. Então, seria o Dalton, o Thomson, Rutherford e, por fim, o Bohr. Ah, professor, só são esses quatro? Não, existem outros modelos, mas o que comumente, para você entender a estrutura da matéria, é o que você vai precisar para o Enem, são desses quatro modelos. Então, primeiro, modelo de Dalton. O modelo de Dalton também é conhecido como modelo da bola de bilhar, por isso que eu coloquei aí a bola 8 da sinuca, Então, esse modelo diz que o átomo ele é maciço, não tem como dividir e também não tem como destruir. O que mais que diz? Diz que o modelo também explica duas leis, que é a de Proust
A lei de Proust nós vamos ver ela certinha nas próximas aulas, mas basicamente é a lei das proporções constantes. E a lei de Lavoisier, ela é conferida à conservação da massa. Tá? Os átomos do mesmo elemento são idênticos. Compostos são constituídos por átomos de mais de um elemento e uma reação química envolve a separação, combinação ou rearranjo de átomos. Então essas foram as considerações de Dalton acerca de um átomo. Tudo isso está certo? Não podemos afirmar que todos esses postulados estão certos. Mas no exercício, eu gostaria que você se atentasse, vai ter uma questão que vai falar exatamente sobre esses postulados. Então, baseado nos 3 outros modelos que eu vou já apresentar, você vai tirar a conclusão se esses 5 postulados aí, eles são corretos. Então, vamos avançar para o próximo modelo. Ainda falando desse modelo, Berzelius, ele foi um cientista que ele propôs a elucidação do átomo em símbolos. Então, falando em simbologia, nós temos aqui, por exemplo, o elemento ouro. A origem dele é do latim, que significa aurum, e o símbolo é AU. Então aqui, pessoal, acompanha comigo. Existem casos que vocês vão ter a simbologia do elemento coincidindo com o português. Cloro, símbolo de cloro é Cl, beleza, bateu com o português. Mas existem casos como esse daqui da tabela que vocês estão observando, que não bate. O potássio é outro exemplo, ele vem de cálium e o símbolo é K. O sódio vem de nátrium e o símbolo é Na. Então, é por isso que às vezes bate com a língua portuguesa e às vezes não, tá? Falando de átomo, falando de simbologia, aí nós temos as fórmulas químicas, que é a representação das moléculas, por exemplo, H2O, NO2, CO2, né? E aí vai ter a letra maiúscula é o átomo, o númerozinho subscrito é a quantidade que esse átomo existe na molécula, e aí você depois vai ter as proporções. Existe um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio, 1 de nitrogênio para 2 de oxigênio, e por aí vai. Então, cada fórmula química tem a sua especificidade. Então, vamos lá. Próximo modelo atômico é o modelo de Thomson. O de Thomson ele é bem fácil porque a gente pode atribuir ele ao pudim de passas, né? Ele fez experimentos com raios catódicos e ele descobriu partículas menores que o átomo. Então, a diferença principal do modelo de Dalton para o de Thomson é porque ele descobriu partículas com cargas. Aqui ele chamou aí depois de, como nós vamos ver, elétrons. Então essas partículas aí, elas possuíam cargas negativas, tá? E ele concluiu que o átomo é uma esfera de carga positiva, na qual os elétrons estão incrustados, igual aqui está na figura abaixo que vocês estão observando. Então o átomo não é maciço, é indivisível, e os elétrons são distribuídos pelo átomo como passas em um pudim. É só você imaginar um pudim aí, joga passas em cima, seria o modelo de Thomson. E por fim, ele concluiu que o átomo ele é eletricamente neutro, nem está positivo, nem negativo. Terceiro modelo atômico é o de Rutherford. Rutherford fez experimentos das partículas alfa. Dessa forma aqui, tinha um cubo de chumbo e dentro desse cubo tinha um material radioativo, né, que são as partículas alfa. Ele bombardeou essas partículas, ele bombardeou uma lâmina de ouro, que está lá no centro desse círculo que vocês observam. E ele concluiu que algumas partículas são desviadas, outras bate e volta, né, refletem, e outras continuam a trajetória de forma reta, retilínea. Então, as partículas alfas, algumas foram desviadas, alguns feixes aí elas atravessaram em linha reta, como eu disse,
e o elemento que ele utilizou como emissor foi o polônio. Aqui tem um esquema que tem uma animação que acontece exatamente o que estava na figura anterior. O modelo atômico de Rutherford, ele geralmente é representado pela imagem que vocês observam aí, ó. Um núcleo e ao redor desse núcleo cargas negativas girando. Tá? Os postulados de Rutherford. O primeiro é que o átomo é constituído por um núcleo muito pequeno, que concentra toda a carga positiva, que são os prótons. Os elétrons ficam em torno do núcleo, da eletrosfera. E a maior parte do átomo tem espaço vazio. Então, alguns anos depois dessa descoberta aí de Rutherford, então a principal diferença aí de Rutherford para de Thomson foi que o átomo agora era constituído de um núcleo e ao redor desse núcleo existiam partículas negativas, certo? Então essa foi a diferença. Recapitulando, Dalton não existiam cargas, Thomson apareceram cargas negativas e Rutherford, a diferença foi que ele provou que existe núcleo e a eletrosfera ao redor desse núcleo. Alguns anos depois, teve um cientista chamado James Chadwick. Ele provou por meio de experimentos que existem partículas muito próximas com relação à massa aos prótons. E essas partículas elas não tinham carga elétrica. Elas localizavam-se no núcleo de um átomo. Mais tarde, então, foi chamado de essas partículas que não tinham cargas de nêutron. Tá? Então ele foi o descobridor aí dos nêutrons. O último modelo atômico, galera, é referente ao átomo de Bohr. O que Bohr propôs de diferente? Ele propôs uma solução para o problema de Rutherford. Então, assim, existem várias teorias atômicas porque nunca um modelo ele é 100% eficaz, 100% eficiente. Existem falhas nos modelos, então por isso que os cientistas eles continuam os estudos para tentar aperfeiçoar cada vez mais. E a falha principal no modelo de Rutherford é, como vocês vão ver aqui na imagem, chegava um momento que a energia do elétron ela iria diminuir até ele chocar com o núcleo do átomo. Tá? Então, aqui a imagem. O elétron ele ficaria girando nessas órbitas, chegar um momento que ele ia perder essa carga que ele absorveu, né? E iria chocar com o núcleo do átomo. E assim, se isso acontecesse, não iria existir matéria. Então, para que o elétron ele permaneça em órbita, ele precisa estar acelerado. E assim ele não vai perder a sua energia. Nessas condições aí não vai ter perda de energia, tá? E não vai ter choque. Então, o que Bohr propôs? Ele propôs que o átomo também tinha um núcleo positivo, existiam as partículas sem cargas, ao redor do núcleo existiam 7 órbitas estacionárias, onde os elétrons estariam a todo instante pulando de uma camada para outra, adquirindo energia e com isso não iria ser atraído pelo núcleo. Então essa foi a principal sacada de Bohr. Então, ao receber energia, o elétron vai para uma camada mais externa e salta, né? Ao final desse processo, ele vai retornar à sua camada de origem e vai liberar toda a energia que ele absorveu em forma de luz, né? São os fótons, coisa que a gente observa a todo momento nos fogos de artifício. Então, está aí o modelo de Bohr. 7 camadas estacionárias, que elas representam os níveis de energia. E aí ela também pode ser representada pela quantidade de elétrons que cada camada suporta. E aí isso daí fica para conteúdos das próximas aulas, quando a gente estiver falando sobre ligações químicas. Então aí a ilustração dos fogos de artifício para mostrar para vocês que os fogos de artifício nada mais é do que uma dança dos elétrons em torno dessas camadas. Então existe um teste chamado de teste de chama, que você joga as substâncias mais variadas possível na chama mesmo, no fogo, e aí o fogo ele vai variar essa coloração,
Porque cada elemento ele vai emitir um comprimento de onda. Cada elemento, uns vão ficar laranjado, outros vermelho, outros verde, outros azuis. Então, vai depender aí do nível de energia que ele está liberando e do comprimento de onda, principalmente, que é a luz visível que nós observamos. Então, ó, por exemplo, os sais de cálcio, ele tem essa coloração laranja, o de sódio amarela. Quando cai sal de cozinha na chama lá do fogão, ele fica amarelado, né, a chama. Sais de cobre azul, sais de estrôncio vermelho, sais de bário verde e o estrôncio também pode ter uma variável juntamente com o cobre, com aquela outra coloração. Então, resumão da aula de hoje. Então, tem uma tabela onde existem os 4 modelos atômicos e as partículas, as especificidades do lado. Qual o modelo que contém partículas subatômicas? Dalton tem isso? Não. Então, só tem o de Thomson, tem o de Rutherford e tem o de Bohr. Esse X aqui apareceu de gaiato, né? É indivisível? O de Dalton diz que sim. Os demais, não. Então, por isso não tem X. A energia do elétron é quantizada apenas no de Bohr, né? Que é para não perder a energia e não se chocar com o núcleo, como eu expliquei. Composto por núcleo e eletrosfera, somente o de Rutherford e de Bohr. Considera a natureza elétrica da matéria, o de Thomson, o de Rutherford e o de Bohr. O de átomo não tinha carga, por isso que não considera. E contém prótons e nêutrons, o de Rutherford sim, o de Bohr sim, tá? Então esse foi o resumão. Agora nós vamos partir para resolução de itens. Então, galera, como eu disse para vocês, dificilmente cai uma questão que fale especificamente daquele modelo atômico, mas às vezes sim, como são as 2 questões que foi já apresentado do Enem, de edições anteriores. Mas, apesar de não cair especificamente aquilo, você precisa conhecer esse conteúdo para desenrolar as outras habilidades. Então vamos lá comigo na tela. Enem 2019, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. Em seguida, observar a cor da luz emitida, que é aquele teste de chamas que eu estava falando agora há pouco. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer o quê? Alternativa A. Mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. B. Combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera. Gente, se acontecer isso na C, faz o quê? O elétron se choca com o núcleo. Isso não ocorre, tá? D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Então, é exatamente nesse sentido aí que a gente introduz aquela dança dos elétrons que eu falei. Quando ele salta para um nível mais externo, adquire energia. Quando ele retorna ao nível mais interno, ele tem que se livrar dessa energia. Se livra como? Emitindo comprimento de onda, que é a luz visível que nós observamos, né? Então, nosso gabarito é AD, não resta dúvidas. Vamos lá, mais uma. Enem 2019. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química. Aí tem a sua escrita em inglês, né, original, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são, aí vai ter os 5 postulados, ó. A matéria é constituída de átomos indivisíveis, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E por fim, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos.
em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Então, são os 5 postulados que eu apresentei para vocês na aula de hoje. E o que a questão pede? Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Então, com base, galera, no modelo atual, que descreve o átomo, qual desses 5 postulados aí ainda é considerado corretos? Então, voltando para aquele slide, voltando para o slide lá que fala sobre os 5 postulados, quais deles ainda permanece correto? Então, vamos lá relembrar os 5. A matéria é constituída de átomos indivisíveis, isso é certo? Não, a gente consegue dividir um átomo. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Não, isso vai ser conteúdo das próximas aulas, onde a gente vai falar das semelhanças atômicas. Então, também está errado. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Às vezes, possuem a mesma massa. Então, por isso que não é considerado certo. 4. Os átomos são indestrutíveis. Aí já está errado, então não precisa nem terminar de ler. 5. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos. Perfeito. Em proporções de números inteiros, ok? Pequenos para formar compostos. Então, analisando aí todas as variações dos 5 postulados, a gente consegue ficar apenas com o último, que é o postulado número 5. É a gabarito da nossa questão. Então, galerinha, por hoje é isso. Eu espero contar com a atenção, a compreensão de vocês nas próximas aulas, que nós iremos continuar com atomística e avançando com os conteúdos. Então, tchau, tchau, por hoje é isso.